Graça e paz do Senhor Jesus, igreja. Vamos ler a Bíblia em Números capítulo 22, amém? Números 22, nós seguimos a leitura e o estudo da Bíblia Sagrada, que diz assim: partiram os filhos de Israel e se acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante do povo, porque era muito numeroso e estava angustiado por causa dos filhos de Israel. Disse Moabe aos anciãos dos midianitas: agora devorará esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi devora a árvore, a erva do campo. Então Balaque, filho de Zippor, que naquele tempo era o rei de Moabe, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos amonitas, a chamá-lo, dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra e estabeleceu-se perante mim. Vem agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então partiram os líderes dos moabitas e dos midianitas com o preço dos encantamentos. Chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Balaão lhes respondeu: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os líderes de Moabe ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e lhe disse: quem são estes homens que estão contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, enviou-os a mim, dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora amaldiçoá-lo por mim. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é bendito. Levantou-se Balaão depois e disse aos líderes de Balaque: tornai a vossa terra, pois o Senhor não me deixa ir convosco. Levantaram-se os líderes dos moabitas, voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou a vir conosco. Balaque tornou a enviar outros líderes em maior número e mais honrados que os primeiros. Chegando a Balaão, disseram-lhe: assim diz Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Portanto, vem, rogo-te, e amaldiçoa por mim este povo. Respondeu Balaão aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia desobedecer a ordem do Senhor, o meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá ainda. Veio o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: visto que aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te e vai com eles, mas farás somente o que eu te disser. Então Balaque se levantou de manhã, selou a sua jumenta e partiu com os líderes de Moabe. A ira de Deus, porém, se acendeu contra ele e se foi. E o anjo do Senhor postou-se no caminho para barrar-lhe a passagem. Ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que a jumenta se desviou do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. O anjo do Senhor, porém, pôs-se numa passagem estreita entre duas vinhas com paredes de ambos os lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se contra uma das paredes e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso, ele tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. A ira de Balaão se acendeu e ele espancou a jumenta com o cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que fiz eu que me espancastes a 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, agora te mataria. A jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em quem toda a tua vida cavalgaste até hoje? Tenho o costume de agir assim contigo? Ele respondeu: não.
Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, tendo a espada desembainhada na mão, de modo que ele se inclinou e se prostrou com o rosto em terra. Disse-lhe o anjo do Senhor: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta, porém, me viu, e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não se tivesse desviado de mim, na verdade, eu te havia matado, e ela deixado com vida. Então Balaão respondeu ao anjo do Senhor: pequei, sem saber que estavas no caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Disse o anjo do Senhor a Balaão: vai com esses homens, mas fala somente aquilo que eu te mandar. Assim Balaão foi com os líderes de Balaque. Ouvindo Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até ir Moabe, na fronteira de Arnon, na extremidade do território. Balaque disse a Balaão: não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Balaão respondeu a Balaque: eis-me junto de ti. Porventura eu poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas e deu parte deles a Balaão e aos líderes que estavam com ele. Pela manhã, Balaque tomou a Balaão e os fez subir ao monte, subir a Bemote Baal, e de lá ele viu parte do povo. Amém? Nós vamos ver 2 assuntos nesse capítulo. Balaque e Balaão, né? O encontro, na verdade, de Balaque com Balaão, quando o Balaque vai contratar o serviço, na verdade vai pagar para que Balaão amaldiçoe o povo de Israel. E depois nós vamos ver a jumenta de Balaão, né? Que acaba sendo um instrumento para livrar Balaão da morte. E na verdade é um caso complicado esse. Pena que nós não temos mais de 1 hora para poder parar nesse assunto, que ele é muito bom para a nossa vida, tá? Mas agora, quem está acompanhando o estudo e acompanhando a leitura, já está vendo que na medida em que Israel avança em direção à terra prometida, o terror se apodera das nações ao redor, de tal maneira que aqui nesse capítulo, eles vão se unir contra o povo de Deus. É isso que nós estamos vendo. Israel avança, e aí já começa a correr a notícia dessa primeira vitória que nós vimos no capítulo anterior, como Deus deu vitória ao povo de Israel. Lembrem que essa vitória é para a nova geração que sobreviveu, porque a geração velha já está quase toda morta, só falta um homem para morrer agora. Quem é? Quem lembra da geração velha, que Deus falou que morreria? Só falta um, que Deus falou que ia morrer. Só falta Moisés. Josué e o amigão dele lá, o companheiro dele de caminhada, Caleb, eles não vão morrer, então eles estão vivos ainda. Mas irmãos, viram que aquela geração foi toda. No estudo anterior, nós vimos que morreu Miriam, morreu Arão, e agora Moisés segue o caminho. E não vai demorar, Moisés vai morrer. Mas as vitórias estão vindo com a nova geração, porque a velha geração, Deus falou que nenhum deles ia entrar na terra prometida. Então, queridos, pavor, o terror está caindo, apoderando das nações, eles estão morrendo de medo. E agora é a vez de Moabe. Moabe ficou com medo e o rei deles resolveu contratar Balaão para poder tentar vencer a guerra, tá? Agora, quando isso acontece a Moabe, ele arma uma cilada, só que a cilada que ele arma, ela é religiosa. Ao invés dele juntar os outros povos, pegar a espada e ir com a espada para matar, para destruir o povo de Israel, ele parte para a área espiritual, contrata um profeta, entre aspas, tá? Porque na verdade Pedro vai chamar Balaão de falso profeta. Eu anotei o texto lá na frente para a gente ler, porque a gente pensa que ele era um profeta de Deus, um homem usado por Deus, mas nós vamos nos dar conta que ele era um mercenário, ele era um camarada que misturava magia, feitiçaria com profecia, tá bom? Amém, irmãos? Só uns 2 que falaram amém. Amém, irmãos? Você sabia? A prova de que você está prestando atenção é quando a gente fala amém, você responde. Aí você perde 1h30 da sua vida sentado no banco aí. Amém? Está prestando atenção? Diz amém. Se eu te fizer uma pergunta do que eu falei em 1 minuto, você me responde?
E eu não venho para o estudo bíblico, querido, se não for para sugar de quem está ensinando, não. E eu sugiro você sugar, porque depois nós vamos terminar o estudo da Bíblia inteira, você vai falar assim, nossa, estudei a Bíblia inteira lá na quinta igreja. E aí, o que você aprendeu? Fica ligado, rapaz, não perde tempo não, tá bom? O que nós vamos ver hoje é aplicável na vida nossa. Em síntese, estamos diante de um texto que mostra um falso profeta. Um camarada que gostava de receber um dinheiro para profetizar. E hoje está cheio deles. E tem gente que cai nessa besteira ainda, de acreditar em determinadas profecias. A mesma coisa, então, eu queria que você aprendesse algumas lições que só dentro de uma hora a gente não pode falar muito, pegasse alguns detalhes desse texto e vigiasse mais. Ô querido, camarada, para chegar diante de mim e trazer uma profecia, ele tem que ser muito macho, estar mesmo com Deus. Porque desde esse tempo, desde a antiguidade, a gente vê, como está vendo aqui, pessoas usando dons de Deus para fazer algo que é contra a vontade de Deus. Como eu disse, pena que a gente não pode parar. Balaão sabia quem era Israel, mas ele foi lá para amaldiçoar, para ganhar um dinheirinho. E quantos profetas você conhece já te amaldiçoou e anda amaldiçoando todo mundo? Porque você não conhece a Bíblia. Se você conhecesse, você nem aceitava abrir a boca para falar contigo. Lembra um dia que eu falei aqui na igreja que vocês precisam ter uma senha com Deus secreta, algo que nem sua mulher sabe, nem as paredes sabem. Quando vier alguém para dizer algo de Deus, você fala com Deus, Deus, a senha. Se a pessoa não falar a senha, ela é mercenária, ela é bandida. Essa pessoa não é profeta, porque se for profeta, ela sabe a senha que você tem. E deixa eu tomar um detalhe, cria uma senha todo dia, se você puder. Quando abrir a boca, você fala, Deus, a senha. Se não sair a senha, não aceite, porque não é o Deus da Bíblia. Por isso que o povo aqui, desde aquela época, o povo contratava bandido, mercenário para profetizar para eles. Você acha que eu vou aceitar? Não vou. É Deus ou não é? Amém, irmãos? Amém? É pau ou pedra. Se for Deus, é milagre. Deus não fez a mula falar? Milagre. Então, querido, se vier uma mula ou um mulo, né, para falar contigo, você fala a senha. Se não tiver senha, querido, não é Deus. Porque se Deus quiser falar contigo, Ele descobre a senha, Ele descobre o seu CPF, Ele descobre, enfim, Ele sabe de tudo. E se Ele quer te falar, Ele vai falar, acorda, igreja, amém? Isso, assim que é bom. É isso que eu venho trazer para ti nessa noite. Agora tem gente que sai quebrando a cara por aí ainda, porque você foge dos cultos, você foge da escola dominical, você foge da Bíblia, e você dá bobeira. É isso que esse texto em síntese vai trazer para nós, tá? Então você vê que o terror vem e Balaque vai arranjar aqui uma cilada religiosa, porque ele vai contratar o serviço religioso de um falso profeta para ele poder amaldiçoar o povo e aí ele meter o pau e vencer. Querido, se você soubesse as coisas que eu escuto quase toda semana de falso profeta hoje, e um punhado desse está lá no monte, vive para os montes afora. Eles não vivem em igreja nenhuma. Eles não submetem a pastor, eles não lê Bíblia, eles pulam e sapateiam e falam babuzeira e o povo chora. E eu conheço um punhado de casamento desfeito, conheço um punhado de vida desfeita, pessoas que caminhavam com Deus, estavam bem, todas destroçadas, porque deram ouvido a Balaão e a Balaoa. Existe Balaoa? Se não existe, nós estamos criando agora. Você está entendendo, amém, irmãos? Isso, quero que você está comigo aí. Não estou trazendo a nova heresia, só estou falando com você, querido. Tenha uma senha secreta. E se eu chegar perto de você um dia para profetizar para você, você vai, quando eu falar, Deus, a senha. Se eu não te disser a senha, foge. O que está falando é demônio com você, não é Deus. Desconfie. Pastor, mas não pode que é profeta de Deus. Quem não pode, o que, rapaz? O Novo Testamento vai orientar. Quando for profetizar, que profetize um ou dois e os outros julguem. É ordem bíblica. Amém, igreja? É ordem julgar. Você tem que julgar sim. Se você não julgar, você vai ser enganado. Querido, a Bíblia é muito boa, ela é muito, muito perfeita, a palavra de Deus é perfeita. A gente aqui dá bobeira. E depois, vou ser sincero, você sobrevive muito bem sem profetada. Tem isso aqui, ó. Tem isso aqui.
Você tem a preguiça de ler. Você gosta de ver televisão. Você gosta de que mais que a gente gosta de fazer? Enfim, a gente não gosta de ler. Pega isso aqui um pouquinho por dia. Pega um tiquinho só, não tenha pressa. Vai lá, estuda. Desconfia também. Quando você lê, você desconfia. Fala, para que é isso aqui que está escrito aqui? Vai buscar de Deus. Pega uma concordância bíblica. Concordância, essa Bíblia minha tem concordância. Pega uma concordância e vai buscando lá. Você tem internet? Entra na internet. Eu já falei, já passei para alguns irmãos. É a pena que é inglês, é grego e inglês. Eu tenho um link que ele é a Bíblia em grego. Aí você aperta lá, você não entende nada que está escrito, mas se você encostar o mouse em cima da palavra, ele te traz todas as traduções. É um pronome demonstrativo, feminino, masculino, significa isso e isso. Tem que ter paciência. Imaginou eu pegar um versículo desse aqui, meu irmão, e encostar o mouse lá em palavrinha por palavrinha para entender o que está escrito e trazer para você? É que o povo tem preguiça e por isso eles vão na onda de Balaão. Você tem preguiça de conhecer a Deus, e a Bíblia diz, meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Amém? O meu quartinho de estudo lá é uma bagunça, e eu não quero nem que ninguém mexe nele, sabe por quê? Porque tem um punhado de Bíblia, um punhado de livros, uns 2 dicionários, um computador na minha frente, e aí eu sei onde eu meto a mão, né? A irmã que nos ajuda lá em casa, ela já sabe que ela nem passa perto, né, Esther? Ela nem passa perto porque é uma bagunça, eu falo, não mexe, porque eu já sei onde está. Não dá para você conhecer a Deus, querido, se você não colocar o teu olhar para dentro da palavra de Deus. Você vai ser enganado. E tem um punhado de gente que gosta de ser enganado. Porque eles ganham dinheiro nas suas costas, eles ganham fama, eles ganham muito. É o caso de Balaão. Então, olha, ele arma uma cilada religiosa. Por que ele arma uma cilada religiosa? Porque ele contrata, o rei de Moabe, na verdade, Balaque, ele contrata Balaão para que Balaão pudesse fazer agouros, para que pudesse amaldiçoar o povo de Israel, a quem ele temia. Diz o versículo 5, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, de Petor, que está junto do rio, na terra dos Moabitas, a chamá-lo, dizendo, o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra e estabeleceu-se perante mim. Vem agora, rogo-te, olha, e amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Veja uma coisa, teologia, presta atenção todos. Eu quero que você preste atenção, está prestando? Diz amém. O que você me diz disso? Pois sei que quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Veja como é que você descobre quando é um profeta de Deus e quando não é. Me diz, teologicamente, Balaque estava falando de Balaão e falando com Balaão, olha Balaão, vem comigo, porque tem um povo grande que está me perturbando, eu estou com medo dele, vem comigo, porque eu sei que quem você, Balaão, abençoar, será abençoado, e quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Vamos lá, teologia, o que vocês acham desse princípio? Mas está correto? Hein? O que os outros irmãos acham? Abra em Gênesis. Mas veja bem, é aí que entra, é aí que o diabo te pega na boca de profeta. É aí que o diabo te pega. E é por isso que eu falo, irmãos, não tenha preocupação de viver outra coisa senão a Bíblia. Porque é aí que o diabo te pega. O discernimento de Deus, ele vem a partir do seu conhecimento de Deus. Sabia? É aí que entra. Então abre Gênesis lá, que a irmã lembrou quando lá Balaque disse assim, porque eu sei, Balaão, que quem você abençoar será abençoado, e quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Existe aí um princípio. E eu quero que você abra em Gênesis, por favor. E eu quero que alguém leia com muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, Gênesis 12, 1, 2 e 3. Para você ver que se você não conhecer Deus, você
você faz muita besteira. Está correto o que Balaque falou? Está correto com base na Bíblia? O que diz, então, uma coisa e o que diz outra? Eu estou querendo que vocês cheguem lá. Se vocês chegarem lá hoje, já está bom. Você vê o perigo. Ó, presta atenção. Quem é que disse em Gênesis 2, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem? Desculpa, quem disse em Gênesis 2, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem? Quem disse? Quero ouvir. Quem? Tem certeza? Ok. Quem disse cá, em Números 22, pois sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Quem disse isso? Hein? Balaque disse que quem tinha poder para abençoar e amaldiçoar? Não entendi. Quem? Não entendi ainda. Hein? Só 6, 4 que perceberam isso? Isso é conhecimento. É aí que o profeta te pega. O profeta não, Deus me livra. Aquele profeta falso. Você entendeu ou não? Eu vou deixar claro, querido. O diabo lá em Gênesis, quando foi tentar Eva, pegou uma coisa que Deus tinha dito. Porque Deus tinha dito mesmo para eles não comer de determinada árvore. Não foi? Pegou algo que Deus disse, deu uma mexidinha e convenceu Eva que a coisa era do jeito dela e não de Deus. Aqui, outra vez, é espírito, querido, demônio de profecia. Pegou algo que Deus disse e deu uma mexidinha mínima que no início até vocês pensaram que era a mesma coisa de Gênesis 12:3 e não era. Em Gênesis 12:3 Deus disse, eu, Abrão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus disse que ele. Aqui o diabo pegou através de Balaque e chegou perto de Balaão e disse, Balaão, porque eu sei que quem tu abençoares será abençoado e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Ninguém tem poder para abençoar ou para amaldiçoar. A única pessoa que tem poder para abençoar e amaldiçoar é Deus. E o que tem de profetada amaldiçoando o gênio não pega nada. Se você estiver com aquele que pode abençoar e amaldiçoar, que é Deus. É aí que está, querido, você começa, se você ficar esperto na vida real, os camaradas nem vão chegar perto de você e se fizer, desce o pau. Orinha, tem uma pessoa, como é que se trata Balaão e Balaoa? E aí essa pessoa com 1 ano e pouco teve a oportunidade, viu uma Balaoa e falou umas besteiras para ele ouviu. E no final ele pegou e falou, a senhora é mentirosa. A senhora falou isso, mas não existe não é assim, assim, assim. Aí a mulher enrolou a língua, sapateou e vazou fora. Lembra que eu falei para vocês, quando vier um profeta perto de vocês, não empolgue, baixa a bola. Qualquer um que chegar perto de você, tem uma palavra de Deus para sua vida, você baixa a bola e liga a antena. Sintoniza em Deus e deixa falar. E já vai discernindo. Opa, isso não é Deus, isso é demônio, isso não é. Porque você pega tudo que te dizem e você vai pelo caminho de Eva. Se Eva tivesse prestado atenção na voz de Deus, rapidinho ela ia discernir, opa, peraí, serpente, você está pegando o trem, você está bagunçando. Deus falou que a gente podia comer de toda a árvore, sim, mas da árvore tal que não podia. Exatamente, serpente, dá que você está falando que eu posso comer, longe de mim, porque você está me levando a pecar contra Deus. Era simples. Mas é que a gente gosta. Dá para entender, irmãos? Amém? Dá para entender? Então aí você já sai com um princípio teológico. O camarada deu uma bobeira, uma burrada das boas. Porque na verdade foi uma cilada religiosa. E aí a gente pega um povo místico, um povo cheio de misticismo, que gosta de uma zoeira, vamos chamar assim, é zoeira mesmo? Gosta de um barulho, e aí o povo cai legal
e não discerne o que é espiritual do que é emocional, o que é espiritual do que é homem, material, e a gente vai engolindo qualquer coisa. Ô, gente, os erros são gritantes quando tem uma profetada, é diferente de uma profecia. O erro é gritante. Por isso que você tem que agarrar, ler Bíblia, vir para estudo bíblico, você tem que participar de escola bíblica, para você conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia é isso que nós estamos fazendo, querido, toda quinta conhecendo uma partinha. Não dá para conhecer tudo. Sabe por que as pessoas hoje são pegas em erros teológicos e caem na questão espiritual? Primeiro, que a área espiritual dá dinheiro. Primeira coisa, entrar para a área espiritual dá dinheiro. Eu sei que dentro de Ipatinga, uma pessoa que trabalha em contabilidade disse que tem gente abrindo igreja igual se abre uma empresa, porque dá dinheiro. Você sabia que dá dinheiro? Dá dinheiro. Você abre uma igreja, você abre uma portinha, você consegue um bando de bobo que não está nem aí para a Bíblia e quer que o ego deles sejam cheios e vai dar para a pessoa um bom salário e ela vai ver tranquila, te enganando, até o dia que Deus desce o pau igual vai descer em Balaão mais para frente aqui. Mas enquanto isso, arrebanha um bando e desvia as pessoas do verdadeiro evangelho e traz maldição para a tua vida. E de vez em quando a gente depara com um ou outro decepcionado com Deus, decepcionado com a igreja, porque aconteceu isso e isso. Uma determinada pessoa veio perto de mim dizer que uma outra pessoa, a vida foi destruída por causa de uma profetada. Sabe o que eu falei? Bem feito. Aí a pessoa assustou. Falei, bem feito que a vida dele foi destruída por causa de profetada. Porque no dia que eu disse para vocês que não existe isso, vocês até duvidaram de mim. Bem feito mesmo. E muitas vidas vão ser destruídas porque não quer Bíblia, quer escutar pregação. Por exemplo, você sabe lá se o que o camarada está pregando lá no YouTube, lá, se aquela palavra é verdade mesmo? Você tem paciência para pesquisar? Você sabe que se eu quiser trazer para você um estudo e te convencer de algo, eu te convenço? A Bíblia, eu consigo pegar aqui e ali um trechinho, fazer igual a serpente fez com Eva. Igual Balaque acabou de fazer com Balaão aqui também. É fácil pegar um texto da Bíblia, 2 ou 3, e te falar, fazer a Bíblia falar o que eu quero. Agora o difícil é você ir capítulo por capítulo, igual nós estamos aqui. Ninguém quer capítulo por capítulo. Então, querido, vamos seguir. Essa cilada religiosa, ela é muito profunda. Como eu disse, pena que a gente não vai poder parar muito tempo nela. Bem, por preço, ou seja, por dinheiro, apesar de saber quem era Israel, Balaão consulta a Deus e recebe de Deus um não. Ou seja, por que ele sabia quem era Israel? Porque de fato, em alguns momentos, Balaão sim ouvia a voz de Deus. Até porque nós vamos ver que com muita dificuldade, depois ele consegue entender o que Deus estava dizendo para ele. Mas do versículo 7 ao 12, você vai ver que ele recebeu dinheiro para poder amaldiçoar. Então partiram os líderes, os moabitas, com o preço dos encantamentos. A minha tradução traz encantamento, mas na verdade era o mesmo que magia, agouro, o versículo 7 vai dizer. E eles disseram, se apresentaram a Balaão, né, e disseram as palavras de Balaque. Aí o versículo 8 vai dizer que Balaão então respondeu por eles, olha, passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os líderes de Moabe ficaram com Balaão. Presta atenção também, querido, em outra coisa que nós não vamos poder parar muito nesse versículo 8. A notícia de que Israel tinha sido liberto do Egito com mão poderosa, e que estavam caminhando pelo deserto, e que já tinha vencido aqui atrás guerras, e o terror do Senhor tinha vencido em Edom, né? E o terror de Deus estava se apoderando do povo ao redor, a notícia estava chegando. Fica claro que Balaão ouvia sim a voz de Deus, porque lá na frente ele vai ouvir. Para e pensa na minha pergunta para você dar uma resposta rápida. Versículo 8, versículo 7 diz que eles chegaram com o preço da bruxaria, do encantamento, e apresentaram para Balaão. Havia necessidade de Balaão falar com eles, olha, espera um pouco, porque eu vou ali buscar uma resposta de Deus, se eu devo ir e amaldiçoar Israel ou não. Responda para mim, ele precisava fazer o que ele fez no versículo 8, espera um pouquinho que eu vou subir ali e orar, para ver se Deus quer que eu vou ou não amaldiçoar Israel? Me responda. Eu não entendi. Pois é. Então é para você entender como é que um camarada
ambicioso, fominha para dinheiro, faz. Você sabe, depois do que eu estou te dizendo aqui, fica mais fácil. E aí não precisava dele ir. Era o fato, ele tinha que ter discernimento e falar assim: você quer me pagar para eu amaldiçoar Israel? Era para ele falar as palavras que ele diz lá na frente: olha, não adianta eu amaldiçoar, porque esse povo é abençoado. Esse povo, a história dele é que ele saiu do Egito assim, assim, assim. Deus está lutando com esse povo. Cai fora, porque ele não vai só vencer todo mundo, não. Ele vai destruir com você, Balaque. Você vai destruir tudo, vai tomar. Olha só, está determinado por Deus. Está vendo? Se ele tinha os oráculos de Deus, se ele era um profeta e era um bom coração e tinha discernimento, ele tinha que falar naquela hora: rapaz, não entra, sai da frente, porque Deus é com este povo, e quem entrar na frente, Deus vai matar. Ele foi lá, porque você sabe, então agora, o versículo 8, havia uma coisinha no coração dele, que valia a pena ele investir, tá? Valia a pena ele investir, tá bom? Então a gente nota isso, tá, irmãos? Ele sabia, mas ele insistiu. Mas ele não resiste a uma nova tentativa, e aí ele insiste com Deus, como se quisesse convencer Deus, porque o diálogo aqui vai seguindo, e você vai ver que Deus dá a resposta para ele. Deus diz para ele claramente: olha, não vai, né? Olha bem o que diz, olha o que diz o versículo 11 e 12. Deus respondendo: olha, o povo que saiu do Egito vem agora, desculpa, versículo 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é bendito. Deus deu a resposta para ele, que ele nem precisava buscar. O versículo 6, Balaque pede para que ele vá amaldiçoar. Ele chega diante de Deus, Deus fala com ele claramente: não irás com eles e nem o amaldiçoarás, porque ele é um povo bendito. Aí a Bíblia diz, a partir do versículo 13 até o versículo 21, que eles voltaram e deram a notícia para o rei: olha, rei, não tem jeito não, Balaão não vai fazer isso, ele já disse claramente que não vai. Aí ele então chega e insiste com ele para que ele pudesse ir. Aí ele não resiste à segunda investida e ele toma a decisão de outra vez buscar de Deus se ele devia ir ou não. Versículo 19 ele fala assim: agora eu rogo a vocês que também aqui fiqueis esta noite para que eu saiba o que o Senhor me dirá ainda. E veio o Senhor a Balaão de noite e disse: visto que aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles, mas farás somente o que eu te disser. Então Balaão se levantou de manhã, selou a jumenta e partiu com os líderes de Moabe. Outra pergunta: havia necessidade desse versículo 19, ele falar: agora rogo-vos que também fiquem aqui esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá ainda? Havia necessidade? Está vendo, querido? Agora, existe um detalhe aqui. Você vai ver lá na frente que Deus acaba de dizer para ele ir. Mas existe um respaldo bíblico para isso. Deus, muitas vezes, faz o que você quer, mesmo sendo aquilo que ele não quer. Israel pediu um rei, e Deus disse claramente que ele não queria que Israel tivesse outro rei que não fosse ele, mas ele deu um rei a Israel. Então existe respaldo para que Deus faça isso. Ele foi lá outra vez, perguntou: Deus, e aí? Eu posso ir com esses homens e amaldiçoar Israel? Gente, ele já sabia que não devia, mas ele mostrou para Deus. Deus no versículo 12 falou: não vai, porque é um povo abençoado. Aí o povo volta com dinheiro, e você vai ver que é mais dinheiro ainda. Ele pega e vai lá outra vez e fala com Deus a mesma coisa: Deus, o Senhor me permite ir lá e amaldiçoar o povo? E Deus pega e fala: vai. Meu Deus, é muita coisa, não é? É muita burrice para um homem só, não é? Mas isso é que faz. O dinheiro cega qualquer pessoa. É por isso que Jesus vai dizer lá, né? A palavra vai dizer no Novo Testamento, que o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, ele é o que mesmo? Ele é destrutivo, ele é a raiz de todo o mal. Por causa de dinheiro a pessoa se vende, por causa de dinheiro ela torce o juízo, por causa de dinheiro ela faz acepção de pessoas, por
causa de dinheiro a pessoa peca descaradamente, por causa de dinheiro a pessoa não larga o emprego pecaminoso, ela insiste em continuar naquele emprego pecaminoso, só porque dinheiro, 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 dinheiro. Por causa de dinheiro, as pessoas aceitam propostas imorais. Por causa de dinheiro, a pessoa se vende o corpo para o adultério, para a prostituição. Por causa de dinheiro, as pessoas vendem drogas. Por causa de dinheiro, as pessoas roubam. Por causa de dinheiro, as pessoas matam. Por causa de dinheiro, filhos matam os pais. Você sabe de um punhado de notícia dessa. Por causa de dinheiro, a esposa mata esposo, esposo mata esposa. Por causa de dinheiro, pessoas destroem famílias. Dinheiro, 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 dinheiro. Por causa de dinheiro, pastor te engana. Por causa de dinheiro, o profeta te engana. Nós estamos vendo aqui. Vamos continuar, apesar que o assunto é extenso. São 10 slides, parece, né? Então, querido, você vê que ele não resiste à tentativa e ele acaba indo a Deus outra vez, como que quisesse convencer Deus, tá? Note-se que a permissão de Deus para ir, contradizendo a primeira ordem do versículo 12, olha aqui, isso aí você precisa entender. Eu queria que você olhasse para o slide, para que você entendesse isso. Amém, irmãos? Opa, está pouquinho, mas está bom. Amém? Olha para o slide. Porque a permissão de Deus da segunda vez, contradizendo a primeira vez que ele disse para não ir, agora ele fala que ir, na verdade, é uma forma de Deus provar o desobediente. Eu conheço gente que jura de pé junto que Deus permitiu o casamento dele ou dela, e ela está vivendo um inferno hoje, e ela culpa Deus. Deus permite. Deus diz que sim para algumas atitudes nossas, para provar o desobediente. Já vi gente que entrou para negócios, para empregos, para mudança, para muita coisa, porque insistiu, Deus não queria, mas a pessoa insistiu, Deus deu para ela, para provar o desobediente. Presta atenção, por que eu estou dizendo isso, irmão? Eu quero que você saia para aqui com esse princípio, para você aplicar na sua vida. Primeiro, versículo 6, Balaque oferece dinheiro para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Ele sabia que não podia amaldiçoar, mas por causa do dinheiro, ele vem e pede Deus. Mas no versículo 12, Deus fala, você não vai com eles e nem vai amaldiçoar. Do versículo 13 para frente, o rei Balaque resolve aumentar a oferta e manda ir atrás dele. Aí no versículo 19 ele vai para Deus e pergunta, Deus, eu posso ir lá amaldiçoar o povo? Sendo que Deus já tinha dito que não. E aí agora Deus vira para ele no versículo 20 e fala, então eu vou deixar você ir, vai com eles. Gente, ele estava indo para amaldiçoar. Se Deus falasse com ele para ele, vai, porque vai com eles e diga apenas o que eu vou dizer, ele tinha que ter caído na graça e misericórdia de Deus, pedir perdão, Deus, eu não vou, porque eu sei que não é da tua vontade. Querido, Deus permite para provar os obedientes. Por quê? Olha lá para o slide. Esse é um princípio para você levar para a sua vida. Porque nunca surgem novos mandamentos de Deus, até que venham novas circunstâncias. Grave isto em algum lugar, algum papel e guarda. Se Deus deu uma ordem, aquela ordem prevalece até que venha uma outra circunstância para que ele dê outra ordem. Ele nunca vai dar uma ordem, desfazer essa ordem numa mesma circunstância, como se ele tivesse em dúvida ou como ele estivesse voltando atrás. Preste atenção, isso é princípio. Nunca surgem novos mandamentos, novas ordens de Deus, até que venha nova circunstância. Anota isso, está anotando aí ou não? Eu queria que você anotasse, para você entender. Aquilo que Deus te falou, aquilo que Deus te propôs, segue naquilo. E não volta lá para Deus e tenta mudar. Deus, eu posso ir agora? Se Deus falou contigo, não vai, descansa nele e diga, Senhor, obrigado. Eu não vou, porque o Senhor está dizendo para não ir. Não provoque Deus. Olha para você ver a palavra que Deus me deu aqui agora. Não insista, não provoque Deus. Porque Balaão provocou e ele ouviu um sim, que na verdade ia matá-lo logo na frente. Lembra, Deus pois não vai surgir novo mandamento ou nova ordem de Deus até que venha uma nova circunstância. Permaneça naquilo que Deus te falou. Só saia daquilo quando Ele te disser, agora eu quero que você saia. Não porque você foi lá e insistiu. Porque tem respaldo bíblico que Deus te dá aquilo que Ele não quer, mas que você quer. Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Aquela passagem da viúva que importunava o juiz, uma vez, duas vezes, três vezes, até que o juiz era iníquo, mas atendeu a causa dela, porque a mulher importunava, lá diz respeito a Deus. Se você importunar Deus com algo, Ele vai te dar, e você pode pagar muito caro por aquilo. Amém, igreja? Anotou no teu coração?
esse mandamento aqui fica um pouco pesado, porque dá a ideia que Deus vai mudar os 10 mandamentos. Não é 10 mandamentos não, tá, irmão? É ordem, Deus te manda fazer algo, é um mandamento de Deus para a tua vida, só vai mudar se houver nova circunstância. Lembra lá do olho por olho e dente por dente? Quem lembra do olho por olho, dente por dente do Velho Testamento, diz amém. E Jesus chegou cá e ele falou que podia continuar olho por olho, dente por dente? Sim ou não? Não, tá vendo? Por quê? Porque o mandamento de olho por olho e dente por dente prevaleceu, até que surgiu uma nova circunstância, que era um novo momento bíblico, uma nova era que havia surgido, que era da graça a partir de Jesus, e ele vem dar um novo mandamento de Deus, que é, olha gente, esquece do olho por olho e dente por dente. Agora eu estou trazendo para vocês um novo mandamento, uma nova circunstância. A lei agora é do amor. Agora é o seguinte, quem matar o homem a espada, lá na frente, a espada morreria. Agora eu vou dizer para vocês, a coisa mudou. Aqui agora é, ame o teu inimigo, interceda por ele. Se te der um lado da cara, oferece o outro. Está vendo? Jesus mudou um mandamento de Deus, por causa de uma circunstância. Vamos lá, mudou ou não mudou um mandamento? É aí que o povo perece. Jesus, quando disse que olho por olho e dente por dente já não funcionava mais, ele estava mudando ou não o mandamento de Deus? Não, eu quero que vocês me respondam, porque é aí que o diabo bloqueia você e você cai. Querido, vou fazer outra pergunta. No Velho Testamento, Deus falou, olha, olho por olho, dente por dente. O camarada que matar a espada ele morre. E cá Jesus fala, acabou a questão de olho por olho, dente por dente. Minha pergunta é, Jesus mudou esse mandamento do olho por olho, dente por dente, ou não mudou no Novo Testamento? Mudou, sim! Se você não pegar isto, o diabo te pega. Isso era um mandamento que foi circunstancial até aquele tempo. Prevaleceu os 10 mandamentos que diz não matarás, não é ou não é? Sim, prevaleceu não matarás, o 10 mandamentos que Deus mandou. Vigia, querido, você precisa compreender que isso aconteceu e acontece conosco. Eu conheço muita gente que pensa que o Deus que atua hoje é aquele Deus do olho por olho, dente por dente do Velho Testamento. Por isso que tem muita gente caindo na baboseira e caindo no pecado, porque não compreende Deus. Nós não temos autoridade assim. Não há como ter essa autoridade para tirar a vida de ninguém, por exemplo. Amém, igreja? Ou temos? Não tem. Fica ligado, fica atento, tá? Vamos seguir então. É por isto mesmo, irmãos, que a ira de Deus então se acende contra Balaão. Por quê? Porque Balaão obedeceu a Deus na letra, mas ele perverteu o espírito da vontade divina. Olha o que diz aí o versículo 22. Deus não tinha mandado Balaão ir com aqueles homens? Sim ou não? Amém, irmãos? Vou repetir outra vez. Deus mandou ou não mandou Balaão ir com eles? Sim, mandou, versículo 20. Mas no versículo 22, a ira de Deus se acendeu quando ele foi com o anjo, quando ele se foi, e o anjo do Senhor postou-se no caminho para barrar-lhe a passagem. Ele ia caminhando montado na sua jumenta e 2 de seus moços com ele. Presta atenção, a ira de Deus, irmãos, porém se acendeu contra ele porque ele se foi. Oh, meu irmão, por que a ira de Deus se acendeu contra Balaão quando ele se foi? Sendo que cá atrás, no versículo 20, o anjo mandou ele ir. Hein? Pode falar? Sim, pode falar, ninja. Temoso, é isso aí. Você está entendendo, querido? Primeiro é confuso, Deus fala que não vai, depois Deus fala que vai. E agora Deus falou para ir, agora a ira se acende. Está vendo como é que é, irmãos? A ira de Deus se acendeu, por quê? Porque ele perverteu o espírito da vontade de Deus. Ou seja, mesmo Deus tenha dito para ele, vai, ele tinha que interpretar e entender o espírito da vontade de Deus, que era não vai. Quando Deus falou com Israel, Israel pediu um rei, e Deus disse, e Samuel ficou muito triste, e aí mandou Samuel ir lá e ungir o rei. O povo de Israel tinha que entender que Deus falou para ir, mas Deus tinha dito que não queria que eles tivessem outro rei. Você tem que aprender a discernir, a interpretar a vontade de Deus, e não a letra. A letra ali, eu até coloquei letra entre aspas, por quê?
Porque na verdade não era a letra, na verdade é o que Deus tinha falado, vai. Não existia nada escrito. É porque nós hoje temos uma palavra escrita. E você tem que interpretar a vontade de Deus dentro do que está escrito. Existe algo por trás do que está escrito. Amém, irmãos? Vocês concordam que existe algo por trás do que está escrito aqui? Sim, existe algo por trás, que é a vontade de Deus. E você precisa interpretar e entender a vontade de Deus. Não é só o que sai da boca, mas é o que está dentro, por trás da vontade. Então Deus se acende a ira porque ele interpretou o vai. Mas ele perverteu a vontade de Deus, que era não vai, eu não quero que amaldiçoa. Esse povo é meu, eu escolhi e eu cuido dele, vai perder teu tempo, não vai. A vontade divina era não vai, e Deus já tinha falado isso com ele. Mas ele foi lá e insistiu porque ele queria, ele tinha interesse. Então a gente precisa, é por isso que eu disse que é muito profundo. Isso aqui era um negócio para você dar num domingo e focar só nessa parte, para que as pessoas comecem a aprender a discernir a vontade de Deus. Deus não vai contradizer a palavra dele, mas se você não entender a vontade dele na palavra, você vai se danar todo. Você vai ler um texto inteiro e vai tirar daquele texto aquilo que você quer, não o que Deus queria dizer. É bem diferente. Balaão, irmãos, tinha uma teologia perversa. Ele era falso profeta. E por isso ele trabalhou contra o povo de Deus, como todos os falsos profetas fazem. Isso é pesadíssimo. Balaão era um falso profeta. A Bíblia diz que ele era. E é por isso que ele estava trabalhando contra o povo de Deus. Porque todo falso profeta, disfarçado de homem e de mulher de Deus, trabalha contra você. Por isso que toda palavra que sai da boca deles é contra você. Só que por um momento ela tem uma aparência de coisa boa e te engana. Por isso que eu te falo, seja vigilante, julgue toda e qualquer profecia. É um direito dado por Deus no Novo Testamento para mim e para você. Não engula, não vai na onda, tá? É o que eu tenho visto muita gente tombando e caindo porque vai na onda. Aí quando ele assusta, já está todo envolvido, já tem casamento destruído, já tem carreira destruída, um punhado de coisa destruída. E lá no fundo a gente sabe, bem feito. Porque tinha uma Bíblia inteira para ler e não lê, não estuda, não gosta de estudo. A gente, irmãos, a gente corre um risco muito grande, porque a gente acha muitos estudos na internet. E aí, você só pega aquele estudo que você gosta. Aí você costuma gostar de um determinado pregador, você escuta aquele pregador. Mas se a teologia dele for uma teologia perversa, porque é possível criar uma teologia perversa com texto bíblico, ele te engana e você vai acreditar. Se você não entendeu o contexto. Balaão é totalmente pervertido, mas ele era profeta, reconhecido pelo povo, e ele foi lá profetizar. Mas se você não estudar minuciosamente, como nós estamos fazendo aqui, você vai na onda, porque parece que é Deus, é Bíblia, tá bom? Então, eu quero que você leia comigo esses textos, porque eu estou tecendo aqui, eu estou pintando o Balaão de acordo com ele é. Então, quando eu falo que tinha uma teologia perversa, eu quero que você leia esses textos comigo. Quando eu falo que ele é um falso profeta, quero que você leia esse texto comigo. E eu coloco que é por isso que ele trabalhou contra o povo de Deus, porque todos eles fazem isto, todo falso profeta trabalha contra o povo de Deus. Na verdade, no nível que está indo essas profetadas no Brasil, eu tenho medo que não demore muito, isso vira casa de polícia. Porque a pessoa, para chegar numa casa, irmão, e dizer que está falando da parte de Deus, ela não pode falar besteira, não, ela tem que falar da parte de Deus. Isso aí para mim é coisa séria. Muito sério. Então abra a Bíblia lá comigo, primeiro em Apocalipse 2,14, que você vai ver que teologia podre que ele tinha. Só que cá no Velho Testamento não fala isso. Por isso que eu te levei no Novo, tá? Para você ver Apocalipse 2. Porque lá no Velho Testamento não tece isso sobre ele não, tá? Apocalipse 2,14. Todos acharam aí? Diz amém. Todavia, tenho algumas coisas contra ti, está dizendo a igreja de Pérgamo. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Está vendo que eu coloquei doutrina perversa? Doutrina de Balaão. Que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Isso aí lá não fala. Mas então ele não foi lá só amaldiçoar. A Bíblia diz que ele ensinava o rei Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. E Balaão levava o povo a comer coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Lembra que eu falei que ele armou uma cilada espiritual contra Israel? O Balaque armou?
chamou o Balaão, não é só para ir lá e falar com as palavras, não. Apocalipse está dizendo que ele levava o povo a comer coisa sacrificada aos ídolos e a praticar prostituição. Vamos ser sinceros. Se eu, como profeta, levo vocês a pecar contra Deus, levo vocês a sacrificar os ídolos e a praticar prostituição, o que vai acontecer com vocês? Eu quero vozes. Se eu levar vocês a viver uma vida de pecado, o que vai acontecer com vocês? Ô Jesus, cadê vocês? Quando a gente peca, o que acontece com a gente? Vozes. Voz do que clama no deserto. Se vocês viverem no pecado, o que vai acontecer? Se vocês viverem na prostituição e nos ídolos, o que vai acontecer? Nada. É essa visão do nada que leva a gente a viver em pecado. Querido, se eu levar vocês a viver uma vida de pecado, vocês vão ter um inimigo chamado Deus. E esse inimigo vai destruir você, vai te levar para o inferno. A armadilha lá foi levar o povo a pecar contra Deus, para que Deus aí destruísse o povo, e aí o Balaque sair numa boa. Cilada religiosa. É o que os falsos profetas dizem para você hoje. Larga a tua esposa, larga o teu esposo, faz isso, faz aquilo. Eles te levam a pecar e você peca. E aí, você está derrotado. Você não tem um Deus do teu lado, você tem um inimigo. E o teu inimigo é o Deus Todo-Poderoso, Jeová. Aquele que pode te ajudar, já não vai te ajudar mais. Porque se você der lugar ao diabo, Deus não tem acesso a você. Você sabia disso, irmão? Que se você der lugar ao diabo, Deus não pode te ajudar? Diz amém aí. Sim. Se você der lugar ao diabo, Deus fica neutralizado. Ah, mas Deus é todo poderoso? Não, a Bíblia te ensina, não dê lugar ao diabo. Você deu lugar, você deu legalidade ao diabo. Você pecou, você deu acesso ao diabo e Deus vai assistir a tua derrota se você não tomar uma posição. Veja como é que é conhecimento bíblico que nos livra. Vamos lá ler outro texto. Então aí a teologia perversa dele era essa. Levava o povo a pecar, levava o povo a prostituir, a adorar ídolos. E levava o povo a tropeçar. Agora, abre 2 Pedro, logo para trás aí, 2,15. Rapidinho que nós temos que chegar no final, hein? 2 Pedro 2,15. Quero que você fique ligado, não dorme não. Em nome de Jesus. Sai sono, em nome de Jesus, hein? Tá vendo o que está falando do Balaãozinho aí? Está falando bem dele, não está? O 2,15? Jesus tem misericórdia. Você está vendo, querido, que está falando aí que ele amou o prêmio da injustiça. Ele amou o dinheiro. Viu o teólogo, o profeta que ele era. E ele era um falso profeta. Judas, um pouquinho à frente aí, o verso 11, porque Judas não tem ali numeração de capítulo, porque é um só. Veja o que diz Judas 11, quando está falando dos falsos mestres e dos falsos profetas. Não vamos ler ele todo, só o Judas 11. Olha o que diz: ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Levados pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão. Olha, e tem muito mais texto que eu vou falar de Balaão. E todos os textos que falar de Balaão vai detonar Balaão como ganancioso, como falso mestre, como falso profeta. E Apocalipse diz que ele induziu o povo ao pecado. E a gente precisa tomar muito cuidado. Então ele tinha essa teologia perversa, e aí foi a arma que o Balaque usou. E na verdade nós encontramos na palavra que ele então obedeceu a palavra falada pelo anjo, a letra, mas ele perverteu o espírito da vontade de Deus, porque ele deveria interpretar a vontade de Deus, e não o que saía da boca do anjo para que ele fizesse. Qualquer um de nós, agora vamos ser sinceros, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu falo que você precisa de discernimento espiritual, que nós como crentes para viver uma vida vitoriosa precisamos de discernimento, lembra que eu falo para vocês que a linha que separa o espiritual é muito tênue, espiritual do emocional, o espiritual Deus, o espiritual diabo, a linha é tênue. Quando eu digo é por isso. É difícil você ter esse discernimento se você não conhecer a vontade de Deus. Tá? A vontade de Deus, ela está implícita, ela está meio que, às vezes, escondida e precisa ser revelada. Essa é a palavra. A vontade de Deus, ela está implícita, ela está entre linhas, não é só o que você lê. A vontade de Deus está ali dentro, embutida. Por isso que Jesus falou: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Em suma,
em síntese, a vontade de Deus precisa ser revelada. Não é o que você simplesmente lê. Você tem que interpretar a vontade de Deus. E é aí que você precisa investir tempo. Você precisa investir muito, 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 se você quiser viver uma vida vitoriosa. Tá? Senão a gente cai fácil na teologia perversa de Balaão, que ela existe hoje. Vou ser sincero com você, a teologia perversa de Balaão existe hoje mais do que na época de Balaão. Hoje é demais. É demais mesmo. E eu tenho pena se a gente não voltar para a Bíblia, tá? Bem, aí seguindo na palavra, quando o anjo do Senhor interpõe o caminho de Balaão, e apenas a jumenta vê, fica notória a decadência de um profeta ou de um crente, quando esse deixa levar pela cobiça, se vendendo por dinheiro. Essa cena é trágica, irmãos, está vendo? É trágica. O anjo se põe no meio do caminho para poder matar Balaão, verso 23 até o verso 27, e na verdade o profeta não vê. A mula vê. Já imaginou um anjo aparece e o profeta não vê? Agora vamos lá. Você já tem material para dar essa resposta. Presta atenção, amém? Todo mundo está comigo? Diz amém. Então você já tem material teológico e bíblico para dar essa resposta. Por que a mula viu o anjo e o profeta Balaão não viu o anjo? Você já tem material teológico e bíblico. Você já tem. Ele era um mercenário. Ele era um corrupto. Ele não estava na presença de Deus. Ele torcia a vontade de Deus por sua própria vontade. E uma pessoa que não tem o coração puro diante de Deus, jamais vai ver o mundo espiritual. Ele vai prostituir, vai adulterar, vai mentir, vai roubar, vai enganar, vai ser uma má pessoa, inimiga dos irmãos, vai criar inimizade aqui, inimizade ali, vai difamar você, vai me difamar, vai virar a cara para mim, virar a cara para você. Ele vai fazer tudo isso porque ele é um corrupto, ele é uma pessoa desviada da presença de Deus. Era o que Balaão era, por isso que ele não viu. Outro detalhe, anota aí, o mundo espiritual é privilégio de quem está na presença de Deus e agrada a Deus. Por isso que ele não viu e jamais vai ver. Você entendeu? Agora, pastor, a mula era crente, a mula era santa. Não era nada disso. Mas ali Deus fez algo absurdo para nos ensinar e mostrar para nós. Está entendendo, querido? Amém, igreja? Quem está aí diz amém. Se você aplicar isso na sua vida, você vai sair daqui uma bomba na mão de Deus. Você vai entender o quanto Deus quer te falar todos os dias, mas é que você não quer ouvir Deus e nem está preparado para isso, tá? Então a gente fica notando a decadência com a pessoa chega quando é levado para a cobiça. Não precisa responder, não é o propósito, mas eu quero que você me ouça e medite. Você conhece algum líder espiritual que está em decadência espiritual por causa da cobiça? Existem muitos. Quando o coração do homem, o desejo deles é pervertido, acabou. Aí ele não vê mais o mundo espiritual. Aí quando ele não vê o mundo espiritual, ele passa a manipular o mundo espiritual. Essa é a questão. Quando você não vive no espiritual, você manipula o mundo espiritual. Vamos seguir, tá? Para que você entenda. Olha, irmãos, Deus não tem limites quando Ele quer se manifestar ao homem. E agora, a partir do versículo 28 ao 30, um novo milagre toma conta. Lá era o anjo que apareceu. Agora, o segundo milagre é a jumenta abre a boca e fala. E o que é pior, eu anotei aqui também, em negrito. Quando a jumenta, Deus faz um milagre, a jumenta abre a boca e fala, o profeta argumenta com a jumenta de igual para igual. Isso me deixa desesperado. O camarada bate um papo com a jumenta como se estivesse batendo com outro homem. Você viu isso? Gente, isso é pesado. Olha bem o que acontece do versículo 28 ao 30. Bíblia em nós, hein? Bíblia em nós, olha. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. A ira de Balaão se acendeu e ele espancou a jumenta com o cajado. Aí o Senhor abre a boca da jumenta e a jumenta fala: que eu te fiz? Por que você me espancou 3 vezes? Aí o jumento do profeta Balaão, 29, fala assim: é porque você zombou de mim. Olha a conversa. Hoje eu precisava de uma mula aqui na frente para nós dois fazer uma encenação aqui. Tem alguma mula aí?
Gente, presta atenção nesse diálogo, gente. É por isso que eu falo lá, ó. O jumento do profeta argumenta com a mula de igual para igual. Querido, o que você faria se uma mula abrisse a boca e falasse com você? Você caía para trás, não era? O camarada... gente, isso é profundo demais, querido. O trem é tão sério que o camarada argumenta com ela sem notar que algo extraordinário estava acontecendo. Querido, é isso que tem acontecido com essa turma espiritual, entre aspas, que não conhece Bíblia nem conhece Deus, e engana multidões e multidões e multidões e multidões. Vamos voltar para o diálogo, versículo 28, para você ver. A jumenta vira e fala para ele assim: que eu te fiz? Por que você me espancou 3 vezes? Ele não assustou e nem correu, igual o ninja falou ali que vazava fora. Mas no 29 ele fala: é porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, agora eu te mataria. Olha o argumento de igual para igual. Verso 30, a jumenta vira para ele: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a vida cavalgaste até agora? Talvez ela até chorou, não sei. Tenho o costume de agir assim contigo? E ele respondeu: não. Meu Deus, de igual para igual. Quando um profeta começa a conversar de igual para igual nesse nível, já acabou. E o que tem de jumenta falando, as pessoas não discernem. Tem cada palavra. Meu Deus, é claro demais. Mas o povo gosta de ser iludido. O povo gosta de ser enganado. O povo gosta de fingir espiritualidade. Gosta de fingir que está na presença de Deus. É isso que acontece. De igual para igual, o camarada discutiu. Esse é o diálogo mais absurdo que eu já vi na minha vida. O mais sensato seria acontecer o que o ninja falou ali. O que você falou, ninja, que aconteceria? Acorda, ninja. O que você falou que aconteceria se a mula falasse? Gente, o mais sensato era você dar no pé. Tem algo errado acontecendo aqui, eu vou voltar para minha casa. Não, o camarada apelou com ela. Olho vendado. Você viu o que a palavra diz? Que o Deus deste século cegou-lhes o entendimento. Cegou. Não adianta você falar, parece que está todo mundo dormindo. Por isso que eu estou cobrando o seu amém. Por isso que eu estou cobrando que você escuta, que o diabo muitas vezes tira sua mente, você dorme, você vai embora. Aí a gente fala amém, você não ouviu. A gente traz um estudo profundo e você vai embora e não aprendeu nada. E sai fazendo a mesma coisa ali fora, sendo enganado e enganando muita gente. E Jesus volta e chama, você vai queimar no inferno e depois vai ficar: porque eu ia na igreja. Deus vai falar: você ia mesmo, mas não ouvia nada, não aprendia. Esse é o segredo da vida. Esse é o segredo da vida. Isso é sério demais que eu estou te passando hoje. Para a gente cochilar, para a gente perder, para ficar voadão, voadona. Está vendo, querido? O profeta argumentou de igual para igual. Isso é o maior absurdo que pode acontecer. Né? Um milagre desse acontecendo, Deus falando e o camarada dormindo. Aí chega na vida prática ali, faz errado. Fez errado, dançou feio. Vamos seguir. Olha o que você acha. Lê para mim lá, olha lá. Ouça a voz de Deus, não espere a jumenta falar com você. Isso aí você pega lá na internet, tá? Tem um tanto lá, eu escolhi um meio melhorzinho, só para te fazer rir um tiquinho. Não, querido, não é assim não. Aí um terceiro milagre toma conta, porque agora o anjo vai falar com o profeta, entre aspas. O anjo vai falar o plano de matá-lo, se não fosse a jumenta que o burro do profeta espancava. Porque a jumenta estava tentando, Deus acabou usando esse milagre lá para a jumenta ver e falar, e a jumenta empacar, e ele não via. Mas agora o que acontece? O anjo vai falar com ele, e esse eu coloquei de negrito aqui também. Às vezes espancamos aqueles que Deus envia para nos livrar, e nem nos damos conta que era para a gente ouvir e não espancar. Vira para cá. Leia comigo essa parte negrita. Vamos lá? 1, 2, 3, bem alto. Às vezes, bancamos aqueles que Deus envia para nos livrar e nem nos damos conta disto. Assim como Balaão espancou a mula 3 vezes, tem muito crente dentro da igreja que espanca as mulas que Deus envia para livrá-los. Sim, querido. A gente leva pancada e Deus põe uma mula na tua frente para te ajudar. E a mula não presta, a mula é ruim, a mula é isso, a mula é aquilo, a mula é aquilo. Ai, Jesus, tem misericórdia.
Livra-nos, ó Deus, dessa geração de Balaão. Pesado. Sabe que a gente podia fazer um congresso aqui, geração de Balaão? Hein? Podia. Porque a gente pega a geração de fulano, geração... Nós somos mais parecidos uma geração de Balaão, querido. Deus está falando, Deus está manifestando, Deus está fazendo. E alguém mandou um slide hoje que quem tem 50 anos é a última geração, essa idade de 50 anos para cima. E eu concordo, é a última geração, querido, que andou com Deus, que viu Deus e que caminhou com Deus, viveu para Deus, abriu mão de emprego, abriu mão de futuro, abriu mão de tudo para Deus. De fato, mandaram hoje lá para mim, é a última geração. A geração atual não quer nada disto, não quer pagar preço nenhum. Igrejas vazias, igreja só enche se trazer um artista para ela. Isso não é só aqui, não é todas as igrejas. Os grandes pastores que atraíam, já não está atraindo mais. Essa geração, querido, não quer saber de nada. É a geração muito parecida com o Balaão. Se levar um artista, nós vai. Se não levar, nós não vai não. E aí já deixou de ser artista, ninguém vai. Querido, a última geração é essa da média de 50 anos. Mas eu não vou perder a esperança. Deus vai levantar uma geração simples, humilde, poderosa, que vai para a Bíblia e não quer nem saber. Uma geração que não dorme no estudo bíblico, uma geração que não dorme no culto, uma geração que vai para a igreja, mas vai para o culto. Querido, eu já fui para trabalho que doía mesmo. Doía, porque era pesado, era 2 horas, era 3 horas, e a gente estava lá doendo. Meus cultos lá nos Estados Unidos, já falei para vocês, era de 6 às 10 da noite, era 6 mesmo, não era, Nasceu? Era de 6 às 10 da noite, e a gente estava lá agarrado, e era quarta, era sexta, era sábado, era domingo de manhã, era domingo de noite, nós estávamos agarrados. Pastor Edgar dirigia o louvor em todos eles. E você acha que eu tinha essa mordomia que eles têm aqui, de sair, terminou o culto, ir lá beber uma água, porque a minha vozinha está ruim? Que nada! Era 50 minutos de louvor e terminava, eu tinha que estar lá preparado. Era música para começar, 1 hora para começar, e depois para terminar era louvor. E muitas vezes eu terminava o louvor, e aleluia, glória a Deus, guardava o violão, a igreja começava a cantar outra vez, eu voltava com vergonha e ligava o violão outra vez, e nós descia o pau. Viu, querido? Oh, Jesus, tem misericórdia. Fala a Deus, amém, irmão? Desperta, querido. Vocês estão vivendo uma época boa demais. Às vezes, querido, nós espancamos exatamente aqueles que Deus colocou para nos livrar, assim como Balaão espancava aquela velha jumenta, tá? O texto, irmãos, termina com Balaão se encontrando com Balaque e partindo para a sua missão. Eu coloquei missão ali porque, na verdade, não era uma missão de Deus. Eu coloquei entre aspas. Não era o plano de Deus. E é notável a forma ambígua como Balaão trata as coisas de Deus no verso 38. Olha bem para você ver o verso 38, o que vai dizer. Balaão respondeu a Balaque: eis-me aqui junto de ti. Porventura poderei eu falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Por quê? Quando ele diz que a palavra que Deus colocar na boca dele, ele vai falar, eu coloco que é ambígua, por quê? Porque ele dá a entender que parecia que ele queria que Deus mudasse a sua vontade para tirar algum proveito do salário. Porque não havia necessidade, outra vez, dele ouvir o que Deus queria falar. Porque outra vez, eu digo para você, ele sabia o que Deus queria que falasse. E ele nunca falou, lendo o texto, depois você vai ler em casa. Ele nunca virou para Balaque aqui e disse assim: olha, Balaque, Deus falou para eu não amaldiçoar o povo. Ele nunca fala, ele sempre guarda essa palavra debaixo da manga. Ele oculta a verdade. Mas ele vai com Balaque para poder meio que tentando persuadir Deus, o que jamais aconteceria, tá bom? Bem, então nós podemos concluir o quê? Nós temos que conhecer a vontade de Deus para não incorrermos em pecado. Balaão duvidou em questões mais básicas da vida com Deus. Balaão ficou entre o conhecimento e a vontade. Ficou entre o desejo e a consciência. Ficou entre a obediência e a voluntariedade. Sejamos obedientes a Deus, mas sejamos obedientes a Deus em tudo. Presta atenção. Ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele conhecia a vontade de Deus. Era não amaldiçoar Israel. Mas, na verdade, a sua vontade era ganhar um dinheirinho. Então, ele ficou entre o conhecimento da vontade de Deus e a sua vontade. Ele ficou entre o desejo e a consciência. Ele sabia qual era o seu desejo, mas a sua consciência
mostrava muito bem qual que era a vontade de Deus, o conhecimento de Deus. A sua consciência sabia, mas ele foi vendido pelo desejo, outra vez ganancioso. Ele ficou entre a obediência e a voluntariedade. Ele sabia que Deus tinha dito, não vai amaldiçoar o povo, e ele não foi um homem voluntário, ele não fez um serviço espontâneo em obedecer a Deus, e ele ficou em dúvida entre essas coisas. E vou te ser sincero, se você não tiver firmeza nessas questões, conhecimento de Deus, a sua vontade, entre o desejo de Deus e a sua consciência, e entre a obediência e servir voluntariamente, se você, querido, não está firme nessas coisas, é por isso que a tua vida é igual uma onda do mar. Lá em cima, que embaixo. Lá em cima, que embaixo. Lá em cima, que embaixo. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós em Tiago que o homem que pede alguma coisa a Deus não pode, tem que pedir com fé. Não pode ser como um homem vacilante, que é como a onda do mar, jogada para um lado e para o outro. Tem que ser firme. Nunca esqueça disso. Coisa mais básica, você precisa conhecer a vontade de Deus e a sua vontade. E saber que a vontade de Deus é diferente da tua vontade. E se você bobear, você acaba fazendo a tua vontade e não a vontade de Deus que é conhecida. Cuidado com o teu desejo, o desejo de Deus e a sua consciência. Cuidado com relação à obediência e ser voluntário em obedecer a Deus. Se você não andar nisso, você vai fingir e brincar de crente e lá na frente você vai se danar todo e não é isso que Deus quer para a tua vida. Amém? Deus abençoe e guarda tua vida, te fortaleça em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pelo estudo da tua palavra. Obrigado, Deus, essa palavra maravilhosa que o Senhor colocou agora para nós. Eu peço a Ti que nos ajuda a praticá-la, em nome de Jesus. Não nos deixe ser enganados, Senhor Deus, por pessoas perversas, que usam o nome do Senhor, usam os dons para poder nos encaminhar para longe da Tua palavra e longe da Tua vontade. Deus querido, ajuda-nos a interpretar a vontade do Senhor, além da letra, além daquilo que nós ouvimos, porque o Senhor muitas vezes nos permite desejar coisas, e o Senhor até mesmo permite essas coisas sobre as nossas vidas, mas quando não é a tua vontade. Ó Deus, que vivamos dentro da vontade do Senhor, nos lugares onde o Senhor nos quer, fazendo exatamente aquilo que o Senhor nos chama. Obrigado. Agora, meu Pai, aviva o teu povo. Ajuda a igreja a querer estudar a Bíblia, a buscar ao Senhor, a conhecer na palavra, porque muitos têm sido enganados com palavras que saem da boca dos homens, mas desconhecendo a palavra escrita, a verdade. Ó Deus, eu quero te pedir muitas oportunidades de abrirmos a Bíblia Sagrada e meditar nela, ponto a ponto, como temos feito, que o Senhor nos dá coragem, graça, ousadia, para ficar não apenas 1 hora, 1 hora e meia, mas 2, 3, 4, e estudar extensivamente, Senhor, a Tua palavra. Muito obrigado mais uma vez. Colocamos nossos irmãos enfermos e doentes nas Tuas mãos e pedimos a cura para cada um deles. Dá-nos uma ótima noite na Tua presença, leva-nos em paz, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Boa noite, vai com Jesus, nós vamos estar juntos durante todo esse final de semana, se Deus quiser. Deus te abençoe em nome de Jesus.